Como deputada que sou, eu costumo ouvir muito esse enfrentamento, né? As feministas nas redes sociais, até mesmo nos eventos onde eu estou, costumam gritar palavras de ordem ou comentar que eu nem estaria no cargo de deputada e eu não teria estudado, não teria lugar de fala, não teria direito a emprego, não teria nada e que eu devo praticamente tudo que tenho, inclusive o meu cargo político ao movimento feminista. Sempre que eu falo sobre isso, eu costumo lembrar de inúmeras mulheres que foram estadistas e que desempenharam protagonismo político de liderança diante de seus países, nações e tribos e que não conheciam, até porque o feminismo nem existia. E mesmo mulheres que depois da existência do movimento feminista o renegaram. Então a gente tem, por exemplo, Débora, que foi juíza do povo judeu, né, das tribos hebraicas, e ela desconhecia completamente qualquer coisa relacionada ao movimento feminista. Moisés, por exemplo, distribuiu terras a 3 herdeiras órfãos, né, que, se nós formos falar sobre o direito de propriedade, ele foi inovador, ele foi o precursor, né, de uma justiça de distribuição de herança. A gente pode falar também da Rainha Elizabeth, da Rainha Vitória. E a Rainha Vitória ela foi tão importante que chegou a dar origem a uma nova era, né, a Era Vitoriana. Além disso, você tem estadistas famosas como Margaret Thatcher, que alcançou o poder através do voto como primeira-ministra da Inglaterra, a primeira mulher a se tornar primeira-ministra, depois do advento do movimento feminista. E ela mesma renegava o movimento. Ela costumava dizer que não ficava impressionada pelo fato de as feministas a odiarem, porque ela também odiava as feministas. E costumava falar que o feminismo era um movimento de puro veneno. Então, as feministas hoje, elas usam muito essa falácia, esse argumento de que nós devemos tudo às feministas. O direito de estudar, por exemplo, como se não tivessem existido santas como Santa Catarina de Sena, como se não tivesse existido Hildegarda, que escreveu Tratados e Mais Tratados, que era médica naturalista. Então, o direito de estudar, nós não devemos a elas. O direito ao voto também não, é uma ilusão. E em torno do voto existem inúmeras ilusões, né, em torno do sufrágio universal. Uma dessas ilusões é de que foi uma conquista, né, como se as mulheres tivessem lutado até a morte, batalhado arduamente pela conquista do direito de voto. Na verdade, o que aconteceu foi que os homens, vamos começar por um dos países precursores como república, que é os Estados Unidos da América, né? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles ainda eram uma colônia da Inglaterra, para conquistar o direito ao voto, os norte-americanos, os ingleses que queriam fazer do território norte-americano sua nação, sua pátria, eles tiveram que enfrentar uma guerra contra o rei George da Inglaterra de cerca de 10 anos. Nesse conflito, morreu uma parte significativa da população norte-americana. Quase todo norte-americano tinha um filho, um pai, um primo, um cunhado, parentes que morreram nessa guerra. Existe um filme muito bom para saber sobre o drama dessa época, que é O Patriota, do Mel Gibson, um filme maravilhoso. Esse filme retrata todo o sofrimento, que foi igrejas queimadas, né, civis mortos. Foi uma grande tragédia para que os homens conseguissem, isso sim é conquistar, lutar até a morte e roubar para si o direito ao voto, né, e fazer valer o direito ao voto. Foi assim que os homens norte-americanos conseguiram o direito de votar, e junto com o direito de votar, o dever e a responsabilidade de morrer pela pátria. É importante falar sobre isso. Quando você é cidadão, você tem direitos, mas também tem deveres. O voto é um compromisso que você faz com o presidente da República, com o primeiro-ministro, com os partidos, com o seu país. Você está fazendo um compromisso de dar a sua vida pelo país. E os homens entendiam isso, e até as mulheres. Então, quando a gente fala sobre o direito ao voto, é importante lembrar isso. Quando começou a se cogitar a hipótese de que as mulheres votassem, muitas mulheres, a grande maioria, ficou inclusive assustada com a hipótese. Existia na Inglaterra, por exemplo, um partido político de mulheres que tinha cerca de 42 mil mulheres afiliadas contra o voto. Era um partido político contra o voto. Este é apenas um, existiam inúmeros na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, muitas mulheres temiam que, se fosse feita justiça, né, elas teriam que votar, mas também teriam que servir o exército. Muitas foram contra. Uma pequena minoria de mulheres defendia esse direito ao voto realmente. A gente pode falar, por exemplo, sobre Elizabeth Stanton, Susan Anthony, e elas inclusive fizeram um evento lá em 1848, a gente fala sobre isso nas aulas do curso, e nesse primeiro encontro de mulheres em 1848 em Seneca Falls, as mulheres também votaram, e elas votaram contra o direito ao voto. Elas não queriam votar. Depois de muito tempo, os políticos conservadores dos Estados Unidos, né, como teve um parlamentar conservador do Partido Republicano, apresentou emendas
para que as mulheres pudessem votar. E, finalmente, os homens parlamentares concederam às mulheres o direito ao voto. Eles deram de presente, porque nenhuma mulher teve que enfrentar os homens para lutar pelo direito ao voto, não teve que brigar. Foi uma passeata simbólica. Inclusive, a Simone de Beauvoir, que é uma das feministas mais famosas de segunda onda, que escreveu O Segundo Sexo, ela chega a admitir em seu livro que as mulheres não receberam nada pela sua agitação simbólica e que tudo que as mulheres faziam não passava de agitação simbólica, uma passeata, uma manifestação, são agitações simbólicas. E a Simone de Beauvoir continua. Ela diz ainda que o que as mulheres conquistaram ou conseguiram foi tudo concessão masculina. E por isso as mulheres têm tanta resistência em ficar inimigas dos homens. Elas não querem, né? Porque elas percebem, e quase intuitivamente, uma série de vantagens que as mulheres desfrutam, por exemplo, ao estarem casadas, ao contarem com a solidariedade e o amor dos homens. E até mesmo com o apoio político, como foi nesse caso do voto. Celina Guimarães, por exemplo, foi a primeira mulher a conquistar um título de eleitor na América Latina. Nessa época já existia aqui no Brasil, ela é uma brasileira, e nessa época já existiam alguns movimentos pelo voto, né? E é interessante perceber isso. Não é porque algumas pessoas fazem uma passeata, um movimento a favor de alguma coisa, que isso vai fazer com que isso aconteça. Não vai, né? Não determina a política tão facilmente. E havia, sim, alguns grupos, inclusive liderados por Berta Lutz, entre outros, grupos sufragistas brasileiros. Mas a Celina Guimarães, ela conquistou o título de eleitor simplesmente porque o marido dela foi até um cartório e retirou o título e trouxe para casa. Quando essa notícia se espalhou de que uma mulher tinha retirado o primeiro título de eleitor do Brasil, o movimento feminista começou a procurar a Celina, ou seja, nem a conheciam. Ia perguntar se isso aí, se você conseguiu um título, você faz parte da luta das mulheres, você é feminista, você está no grupo. E não, a Celina não era uma militante e ela deu entrevistas para vários jornais, vários portais e disse muito claramente: tudo que eu consegui foi exclusivamente por causa do meu marido. Eu agradeço e devo exclusivamente a ele, né? Então ela disse que foi ele quem tirou o título, foi ele quem... E ela não teve participação ativa nisso e nem mesmo o movimento sufragista da época. Então é uma falácia dizer que nós devemos o direito ao voto às feministas, né? Nós devemos aos homens, que não, aqui no caso do Brasil não tão acentuadamente, mas, por exemplo, os norte-americanos, que são reflexos da luta democrática e republicana no mundo todo, nós devemos a eles que deram a vida para conquistar o direito ao voto e depois concederam, estenderam às mulheres. Aqui no Brasil, quem decretou, né, quem escreveu que as mulheres poderiam votar foi o Getúlio Vargas. E geralmente aqueles esquerdistas que atacam a nós, conservadores e cristãos, costumam nos chamar de fascistas, né, de inimigos das mulheres. Exato. E Getúlio Vargas foi dos presidentes brasileiros, também foi um ditador, foi o mais fascista, né, o que mais simpatizava com a ideologia fascista. Então, veja, a história foi muito mal contada, ela foi deturpada para chegar até nós, mulheres, como se todas nós, só porque nascemos do sexo feminino, tivéssemos uma dívida com um determinado movimento social, que é absurdo, né? Seria como dizer que negros, ou homossexuais, brancos, mulheres e homens têm que escolher determinado partido só pela sua condição de nascimento. Interessante, Ana.